Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live tradicional de terças-feiras. Hoje, dia 19/9/2023. Há pouco, como vocês estão sabendo, como foi noticiado, o telescópio James Webb, que prometia muito, aliás, ele tem esse potencial de identificar bioassinaturas, tecnoassinaturas de exoplanetas distantes, identificou um planeta a 120 mil anos-luz de localização, com o potencial de abrigar vida. E agora eles identificaram uma molécula que certamente só pode ser produzida, tecnicamente falando, se ali existe vida, que se trata da molécula de sulfeto. Isso é muito interessante. Aliás, foi noticiado, que praticamente já está quase certo que eles identificaram vida em outro planeta, só que, no entanto, os resultados oficiais só sairão daqui um ano. Então, uma forma de acobertamento, de segurar a revelação. É impressionante essa batalha, meus amigos. Parece uma evidência, e essa seria a grande evidência, porque seria a prova definitiva, que não estamos sozinhos no universo. E agora eles vão postergar o resultado oficial, apesar das evidências robustas. Tecnicamente falando, a possibilidade de abrigar vida nesse planeta é gigantesca, é quase certa, eu diria mais de 90%, e não sou eu que estou dizendo, são os próprios cientistas, mas, no entanto, eles querem empurrar isso, um resultado oficial, para daqui um ano. No Congresso norte-americano, uma grande briga, o deputado Tim Bunker, Ana Paulina Luna, ali pressionando o agente de inteligência, que inclusive foi indicado pelo David Grush, falou, olha, pergunta para ele que ele sabe de tudo, mandaram uma carta para ele, e ele simplesmente está fugindo pela tangente, simplesmente deu uma resposta, um subterfúgio, não respondeu nada com nada, e vai ter novas audiências nos Estados Unidos. Aliás, é um pedido do deputado Tim Bunker, assim como Ana Paulina Luna, entre outros deputados, que estão ali pressionando as agências de segurança, o Pentágono. O Pentágono, por sua vez, quer ser o porta-voz oficial das notícias de OVNIs, como se fosse um sensor de segurança, dizendo o seguinte, olha, se vier de mim, se tiver origem do meu parecer, pode confiar. Outras fontes não são confiáveis, como se o Pentágono fosse o senhor da verdade. Então a gente começa a perceber que está sendo travado essa imensa batalha, a gente percebe também a iniciativa do México apresentando as múmias, as denominadas, conhecidas múmias de Nazca, e vai ter também, muito em breve, um congresso na Austrália. Então a revelação, meus amigos, ela está avançando sim, mas, no entanto, os escuros eles querem travar essa revelação. Só que eles não contam com a ação da Aliança Galáctica, da Federação Galáctica de Mundos. É claro, também com a ação da Aliança Terrestre. Mas eu estou me referindo à ação da Federação Galáctica de Mundos, que irá surpreender a todos. Porque é o seguinte, meus amigos, a Federação já prometeu que vai aparecer de forma ostensiva nos céus, que vai se reportar às pessoas, as arcas já estão se levantando. Então, apesar de todos os esforços dos escuros de tentar acobertar a revelação, de tentar postergar a revelação, são inúteis. Na prática, não vão prevalecer. Agora, na questão econômica, os escuros estão realmente em maus lençóis. Os americanos, como foi previsto pelo Benjamin Fonford e outros economistas proeminentes no mundo, agora que voltou outubro, nessa nova temporada, a derrocada assim, financeira está tremenda. As finanças dos Estados Unidos estão quebrando, as pessoas não estão conseguindo comprar imóveis, dívidas, a crise financeira nos Estados Unidos é surreal, meus amigos, é algo inacreditável. E estamos prestes, agora vai começar a corrida presidencial nos Estados Unidos, o BD já está com a corda no pescoço, um processo de impeachment aí já batendo as portas, eminente. O Robert Kennedy Jr., para quem achava que ele não tinha chance nenhuma, sofreu um atentado recentemente. Um homem armado ali foi detido, que estava muito próximo a ele, e essa pessoa foi presa, e possivelmente se tratava de um atentado que foi frustrado pelos seguranças. Porque é óbvio, meus amigos, o BD, nem os democratas, 67% dos democratas acham que ele não tem condições, que ele não deve, porque ele já está com 80 anos, já está senil, não tem condições de disputar uma reeleição. Isso do Partido Democrata. No Partido Republicano, praticamente é 100%, 87% para ser mais preciso, quem gosta de números.
E só tem duas opções, a Kamala, só que a Kamala não tem prestígio, ela não tem carisma nenhum, o povo americano não gosta dela, nem os democratas, né, apreciam, ela não tem carisma nem mesmo entre os democratas. E tem também o governador da Califórnia, que simplesmente destruiu o estado da Califórnia, quer dizer, ele não tem um currículo muito bom a seu favor, um histórico positivo. Isso vai cair no colo do Robert Kennedy Jr., por isso que tentaram contra a vida dele, porque ele é antiglobalista, e ele é um candidato fortíssimo. Aliás, ele era o segundo, né, só estava perdendo para o Biden por questões de sistema, aí, de amizade, outras coisitas más. Mas ele é o segundo mais cotado, esse que é o fato. E o Biden não disputando a reeleição, vai cair de certeza absoluta no colo do Biden, e nós teremos sim um cenário sensacional, que será uma disputa eleitoral entre o Loirão e o Robert Kennedy Jr., essa é incrível. A Cabal tentou coaptar, tentou seduzir a China, não conseguiu. Agora tentou seduzir o Narendra Modi, a Índia, também. O Narendra Modi simplesmente mandou eles sumirem dali. Então eles não estão conseguindo coaptar ninguém, não estão conseguindo comprar ninguém, porque os seus métodos já são sabidos, já são conhecidos. Ninguém é mais bobo, compreenderam, meus amigos? Os africanos se rebelando em massa, praticamente todo o continente africano despertando contra os financistas, sempre contra o domínio dos globalistas, do neocolonialismo, e isto é realmente espetacular. A Europa também já está tendo despertar, as pessoas já estão com consciência que esta batalha interminável com a usante está destruindo a economia europeia, e o BRICS está se fortalecendo, lastro ouro, os países negociando com as suas moedas locais, e o BRICS fortalecendo uma moeda forte, uma moeda com lastro em bens reais, que vai ser o pivô, o alicerce de um novo sistema econômico. Aliás, meus amigos, até a União Europeia reconheceu que o Putin está empurrando o mundo para uma nova configuração global, uma nova ordem. Ele está mudando a ordem institucional, econômica do mundo através de suas políticas. Eles mesmos estão reconhecendo isso, meus amigos. Então isso é extraordinário. E mais países estão se rendendo, estão abrindo os olhos para o domínio dos financistas. Está acontecendo um fenômeno também que chama bastante minha atenção, e é, no mínimo, bastante estranho e peculiar. Os Rothschild, os Rockefeller, as dinastias financistas, os dominadores globais, estão vendendo as suas propriedades, os seus imóveis, estão leiloando também peças importantes, Isso, exatamente, móveis importantes, estão leiloando tudo, relógios, leiloando poltrona, leiloando quadros caríssimos, está leiloando tudo, estão vendendo tudo. Isto chama bastante a atenção, e são notícias oficiais. Não é teoria da especulação, não é boato. Isto significa duas coisas. Primeiro, alguém pode pensar o óbvio. Olha, de repente, tem duas hipóteses aqui, duas possibilidades. Eles estão falindo, de fato, as finanças dos globalistas, do Fórum Econômico, não estão boas. Aliás, ela pior na história, acho que dos últimos mais de 100 anos. Só que, no entanto, meus amigos, eles têm muitos ativos ainda, então não justifica isso. Eles não estão, assim, numa situação tão crítica que eles precisam vender os seus imóveis, que eles precisam leiloar os seus bens para arrecadar dinheiro. Isso não faz sentido. Essa explicação, para mim, não tem lógica. Vamos comparar com uma pessoa que teve um comportamento semelhante no passado. O Elonzinho, o Elon Musk. O Elon Musk, tempos atrás, ele vendeu todos os seus imóveis, se desfez de todos os seus luxos, tudo, absolutamente tudo. Aliás, ele vive numa casinha bem simples, na SpaceX, bem simples. Aliás, essa é uma notícia antiga que a gente já trouxe no canal. E ele mudou, depois dessa atitude, ele mudou completamente, ele se tornou outra pessoa. Ele abraçou, de fato, a agenda da Aliança da Terra, através de várias atitudes consecutivas, abraçando a questão da liberdade de expressão, abraçando a questão também da redução populacional, indo contra todas as pautas globalistas de forma bastante contundente. Então o Elonzinho mudou de lado nos últimos anos. Isso é um fato político, inclusive. Não é opinião do Denis Viana, isso é observável, totalmente observável. De 3, 4 anos para cá, o Elonzinho só está dando bola dentro. Ele não dá mais bola fora. Impressionante, depois dessa atitude. Geralmente, quando uma dinastia poderosa começa a desfazer dos seus bens, isso denota rendição. É interessante, denota uma rendição, denota uma mudança de postura. Em janeiro desse ano,
o Benjamin Funford informou que os Rothschild já estavam se rendendo, mas, no entanto, os Rockefeller não queriam largar o osso, eram irredutíveis. Parece, meus amigos, que esta atitude sinaliza, pelo menos é o que aparenta, sinaliza que tanto os Rothschild como os Rockefeller estão reconsiderando, estão mudando de direção. Espero que seja isso. Espero de coração. Ok, meus amigos? Muito bem. Então a coisa de fato está mudando. É claro que estamos num confronto. Vejam, meus amigos, essas pessoas, os financistas, construíram uma teia de comando com vários tentáculos diferentes e muitas pessoas perversas estão envolvidas. E essas pessoas perversas, infelizmente, egoístas, ambiciosas, vão até o fim, porque eles são totalmente psicopatas. Compreenderam isso? Então essa batalha irá se estender ainda por algum tempo. Mas, aqui eu estou dando um panorama geral para vocês. Com certeza, indubitavelmente, já estamos vivenciando os momentos finais para a nossa alegria e o melhor de tudo, estamos vencendo. Aqui, Helena Danone disse que os principais líderes religiosos estão mancomunados, estão em conluio com as agências de inteligência que sempre tiveram a postura de obstruir a revelação. Aliás, sempre, desde a década de 50, na Operação MacBird, sim, o programa de contra-inteligência, sempre tentando avacalhar, ridicularizar os contatados, tentar colocar tudo debaixo dos panos. Então, isto já é uma rotina, já é uma prática rotineira dessas pessoas. É uma marca registrada deles. Contrárias à divulgação, interessante. E os líderes religiosos, meus amigos, hoje são um verdadeiro império, sem falar de dízimo, sem falar de arrecadação de dinheiro, a influência, poder sobre as pessoas, principalmente através do medo. Aliás, os líderes, infelizmente, eu não falo isso com alegria, não. Eles gostam de propagar o medo mesmo, porque é uma forma de ter mais adeptos. Então, quanto mais medo, mais problema, mais desgraça, melhor. Aí, com certeza, eles conseguem ali amarrar as pessoas nas suas crenças. As pessoas ficam amarradas através da vibração do medo. Então, o medo vende, e o medo dá muito dinheiro, tá, meus amigos? Tem muitas pessoas ganhando fortunas, sem falar, é só ver no YouTube. Desgraça vende muito, tá, meus amigos? Você falou de desgraça, catástrofe, as pessoas vão lá, dão o seu like, assistem, é assim, infelizmente. Helena conta que na última conferência realizada na França, um jovem afirmou que 2.000 jovens franceses, 2.000, meus amigos, é um número realmente significativo, assim como ele, fazem parte do programa Solar Wonder, e que em breve irão se reportar ao público, assim como o David Crash, por exemplo, na audiência dos Estados Unidos. Vejam que o programa Solar Wonder é bastante consistente, não é um boato. Existem indícios fortíssimos da sua existência. Por exemplo, o engenheiro aeroespacial Bill Tompkins, ele que projetou essas naves, aliás, ele exibiu isso aqui, olha, eu que fiz isso aqui, eu que desenvolvi essa nave antigravidade. E o designer é exatamente esse que vocês estão observando na tela. E este, sim, rapaz aqui é o Gary McKenna, para quem não conhece, em 2012 ele foi um hacker britânico que entrou no computador da Marinha dos Estados Unidos. Que coisa, né? E ali o que ele viu ali, o que ele descobriu o programa Solar One. E ele disse que ele leu os relatórios, ele exibiu porque ele entrou nos arquivos secretos da Marinha dos Estados Unidos e da NASA, onde ele falou com todas as palavras, eu vi naves, eu vi o programa Solar Wonder, o mesmo nome, vejam só, meus amigos. E eu também registrei pilotos que não eram humanos, extraterrestres, junto com humanos. E isso reforça a tese dos denunciantes, como o Jean-Charles Moyan, que trabalhou com extraterrestres no programa Solar Wonder na nave Excelsior. Impressionante, na nave Solaris. A Rebecca Rose também, o Tony Rodrigues, realmente, o Dave Rousseau, também, outro denunciante, o Randy Kremer, todos os denunciantes que fizeram parte do programa de 20 anos, então, isto dá bastante credibilidade, realmente sensacional, espetacular. O fenômeno OVNI influenciou todas as religiões, diz David Crash em uma nova entrevista. A nova entrevista do David Crash, ele foi bastante enfático, onde ele falou a verdade. De fato, meus amigos, o fenômeno OVNI, o fenômeno extraterrestre, é que deu origem a todas as religiões do mundo. Do mundo. Porque assim, quando que surgiu a religiosidade? Quando os extraterrestres viviam aqui. Os Anunnakis, quando eles estavam aqui, eles eram tidos como deuses. E o Eliú adorava isso, ele adorava ser adorado.
sendo redundante, né? Adorava ser adorado. Né? E os extraterrestres, eles gostavam muito de ver os seres humanos se prostrando diante deles, pedindo coisas. Eles sentiam os bambambam, falaram que trouxas, que bobos. Entenderam, meus amigos? Na Atlântida, vejam, já tinha um nível de consciência diferente, mas depois do grande dilúvio, dessa grande catástrofe, depois a civilização demorou muito tempo para se reorganizar novamente lá na Mesopotâmia, naquela região, e eles continuaram com esta programação mental. E era muito mais fácil agora, porque o ser humano vivia tinha a glândula pineal reduzida, né? A sua expectativa de vida era menor, então menos experiência, menos maturidade, mais fácil a manipulação. Né? E isso continuou através das gerações. Aliás, de Gênesis 1 até Gênesis 7, é um plágio dos escritos sumérios. Não sou eu que estou falando, tá? Assim, teólogos, PhD, isso é notório. Mesmo porque os escritos sumérios são anteriores à Bíblia. Então não tem nem o que discutir. Quem copiou quem? Não tem como. Não tem como você alegar, não, mas os escritos sumérios copiaram a Bíblia. Não, os escritos sumérios eram anteriores. Isso é fato. Isso é um fato. Não é porque eu acho, não, é um fato. Outra razão para o encobrimento, ainda mais óbvio, impedir que a informação... Aqui, vamos iniciar do início, né? Aqui. Diante dessa revelação, um membro da equipe de Michels perguntou-lhe se ele acreditava que os OVNIs poderiam se tornar a próxima religião. Abre aspas. O fenômeno OVNI provavelmente já influenciou todas as religiões. É como um código-fonte. Estamos no nível da interface gráfica, respondeu Crash, usando uma interessante analogia com o computador. De fato, meus amigos, a religião é apenas a parte gráfica. Então toda a estrutura, o código-fonte, são os extraterrestres. Então se você realmente pesquisar a origem de todas as religiões do mundo, você inevitavelmente vai chegar nos extraterrestres. Outra razão para um encobrimento ainda mais óbvia, impedir que a informação chegue aos rivais, como a Rússia. E a esse respeito, o denunciante afirmou que havia um projeto classificado. Óbvio, apesar de eles terem tecnologias, não são todas iguais, e nem todos compartilham as tecnologias. A gente sabe pelo Emily Smith que o Serviço Secreto Espacial americano trabalha em conjunto com o Serviço Secreto Espacial do Vaticano, mas isso não significa que eles troquem figurinhas com os russos, por exemplo, e mesmo com os chineses, que são nações rivais. Então existe essa queda de braço, sim, uma espécie de guerra fria. Esse respeito, o denunciante afirmou que havia um projeto classificado mais profundo, que o conhecido livro azul, no qual participaram funcionários do projeto Manhattan, com o objetivo de criar um guia sobre como manter a confidencialidade, ou seja, manter tudo em segredo, categorizando todos os materiais OVNIs recuperados que eles emitiram radiação de acordo com a lei da energia atômica. Seria que Síria, aqui é informação de geopolítica para vocês, tá ok, meus amigos? Síria quer a indenização por recursos naturais roubados pelos Estados Unidos, surrupiados pelos americanos, pelos globalistas. Síria instou a ONU a tomar medidas contra os Estados Unidos devido à ocupação de parte do território sírio, bem como a extração ilegal de recursos naturais nessas áreas, informou o veículo de imprensa estatal SANA. Damasco também exigiu indenização de Washington pelo que descreveu como a pilhagem do gás e do petróleo do país. De acordo com as estimativas da Síria, os danos diretos e indiretos causados ao setor petrolífero e de riqueza mineral do país pelos militares dos Estados Unidos entre 2011 até 2023 ascendem 115,2 bilhões, cerca de 568 bilhões de reais. Meus amigos, é uma quantia realmente exorbitante, 115,2 bilhões de dólares que foram surrupiados da Síria. E ainda mais agora que 70% da indústria do petróleo está na mão da Aliança da Terra através da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que aderiram ao BRICS. Então, para eles conseguirem ser competitivos, eles têm que apelar para esse tipo de atitude ilícita. E a Síria está, e tem direito, está reivindicando, está ali protestando, fazendo a sua denúncia à ONU. Talvez isso não tenha efeito, né? Infelizmente, a gente sabe do viés da ONU, mas, no entanto, é uma forma de acordar o mundo. E agora, também a Síria, a maioria dos países do Oriente Médio, estão tendo suporte, assim como o Irã, né? Estão tendo suporte do BRICS. Então, isso fortalece ainda mais, é uma forma deles conseguirem sair dessa saia justa, desse domínio, né? Onde eles são subjugados e surrupiados, que é o pior de tudo. Aqui um post do Dr. Michael Salla. Aqui está um artigo sobre o Sol Foundation, que adota uma abordagem acadêmica interdisciplinar para OVNIs. Será que conseguirá gerar mais transparência governamental sobre os OVNIs ou se tornará um guardião contra revelações mais profundas, contatos com extraterrestres, exopolítica, etc. Pelo Dr. Michael Salla. Olha, meus amigos, aqui o The Sol Foundation é presidido pelo Gary Nolan. O Gary Nolan
sempre foi uma pessoa fascinada pelos OVNIs. E ele sempre teve uma atitude de questionar o sistema. Então, eu acredito que essa nova organização seja benevolente. Pelo menos é o meu parecer, porque eu já acompanho o Gary Nolan há muito tempo. O Gary Nolan, ele fala num documento histórico, né? Ele fala aqui, por exemplo, ele cita o sinal de rádio, né, de 1977, que acabou tendo seu desfecho no comando Ashtar. Ele cita o comando Ashtar, não diretamente, mas indiretamente. Ele fala desse fato como sendo um episódio legítimo, autêntico. Então, com uma pessoa que tem esse tipo de postura, a gente acredita que, de fato, ele quer revelar a verdade. Diferente do Pentágono. Não acredito que essa fundação tem realmente a intenção de revelar a verdade. Muito bem. Aqui são palavras do Dr. Nolan. Acho que você pode dar um passo adiante. Perguntaram para ele se os OVNIs iriam vir para cá, né? Se um dia iriam revelar os OVNIs. Eu acho que você podia dar um passo adiante no entrevistador. Não apenas visitou, estão aqui há muito tempo e ainda está aqui. Então, na posição do Dr. Nolan, diferente da maioria dos ufólogos, os OVNIs já estão aqui há muito tempo. Então, é uma pessoa com conhecimento. Você sabe, as pessoas falam sobre o sinal, a procura de inteligência terrestre, o sinal que as pessoas veem quase regularmente. Essa é a comunicação que já está aqui. O foi um poderoso sinal de 72 segundos de largura da banda estreita, captada pelo radiotelescópio, palavras do Dr. Nolan, Big Air, Ohio State University, em 1977, que não foi detectado desde então, e tem sido uma fonte de especulação na comunidade de observação de estrelas. No dia 26 de novembro de 1977, a voz de Villon interrompeu uma transmissão da Independent Television News e transmitiu uma mensagem de 600 palavras ao vivo na TV britânica, em inglês, aos telespectadores na zona sul da Inglaterra. Então, essa citação do Dr. Nolan mostra que ele não está de brincadeira, ele não está de sacanagem, como, por exemplo, o Kirkpatrick. Aqui, meus amigos, outra informação do Dr. Michael Salla, outro post interessante de Exopolítica. Esta é a análise de um proeminente advogado internacional sobre a Lei de Divulgação de OVNIs para 2023, que será aprovada em breve. Então, vai ter uma nova lei que vai apertar o cerco com relação à divulgação, principalmente ao que se refere às corporações, como Looking Hat Martins, Northrop Grumman e afins. Ela examina questões jurídicas fundamentais e pressagia grandes mudanças que ocorrerão com a aprovação. Divulgação de OVNIs, a lei mais significativa da história humana? É uma ótima pergunta, um ótimo post aqui do nosso queridíssimo Dr. Michael Salla. Está aqui a fonte para vocês. Divulgação de OVNIs, a lei mais significativa da história humana? Uma ótima pergunta. Aqui um grande advogado, um advogado proeminente, ele dá o seu parecer com relação a esta nova lei. Burhan, só que o nome dele é difícil de pronunciar, Shakirabat. Abre aspas. Autoridade de controle também, a torre bastante restrita. Se uma empresa tivesse esse tipo de material, um advogado astuto aconselharia a sua transferência para uma empresa de fachada offshore. É interessante isso, né, meus amigos? Ele está dizendo o seguinte, como essa nova lei, se essas empresas tiverem tecnologia não humana, essa tecnologia pode ser confiscada. Eles podem receber uma busca e apreensão. Só que eles podem fazer o quê? Ele está alegando o seguinte, esse advogado, eles podem arrumar uma empresa de fachada e colocar todas as tecnologias ali. E é uma forma de escapar dessa lei, a fim de argumentar que não possui, evitando questões difíceis sobre como conseguiram. A definição talvez deve ser alargada para incluir registros relativos a esse material. Então, segundo o advogado, isso tem que ser alargado, tem que ser ampliado também para registros da existência desses mesmos materiais, que correrá inevitavelmente o risco de destruição e a posse por entidades em jurisdição estrangeira sobre os quais as empresas americanas exercem controle. Impedir a divulgação. Além dessas possíveis lacunas, a seção da lei aborda uma possibilidade de que algum material possa permanecer oculto. Se as partes anteriores do ato não forem de cair o queixo o suficiente, então a seção 9010 colocará seus olhos nas hastes. A disposição começa com a declaração que o governo federal exercerá domínio eminente sobre toda e qualquer tecnologia recuperada de origem desconhecida e evidências biológicas de inteligência não humana que possa ser controlada por pessoas ou entidades privadas no interesse do bem público. Então, dependendo do interesse político e do governo, isso pode ser acobertado mesmo assim, segundo aqui o advogado. Todo esse material presumido que exista será disponibilizado ao Conselho de Revisão para exame. Após esse exame, o Conselho de Revisão determinará se constitui tecnologia de origem desconhecida ou evidência biológica de inteligência não humana e se qualifica para o adiamento da divulgação. Estamos fazendo promessas que não podemos cumprir. Ex-líder, é interessante essas observações aqui desse advogado. É como eu falo, meus amigos. São duas coisas que estão acontecendo simultaneamente e elas têm que acontecer de forma sincronizada. Por exemplo, da mesma forma que o sistema babilônico financeiro tem que cair, os líderes marionetes têm que cair também, e na atualização do Benjamin Fonfort, que vai ser apresentada no sábado, eu vou dar detalhes a respeito de como eles já estão caindo, estão perdendo o seu poder e a sua influência no mundo inteiro.
ok? Então isso já está acontecendo. Aí sim, nós teremos o campo aberto, né? Porque teremos as instituições, todas as instituições, sem qualquer tipo de entrave, sem qualquer tipo de obstáculo. Então todos os oponentes da divulgação, todos os oponentes da revelação das tecnologias, simplesmente deixarão de existir. Aí sim nós teremos o campo aberto para que tudo possa acontecer muito rapidamente. Só que, no entanto, prestem atenção, todas essas iniciativas só estão acontecendo porque os chapéus brancos estão ganhando terreno. Se nós não estivéssemos ganhando terreno e avançando, simplesmente essas coisas não estariam acontecendo. Estão percebendo isso, meus amigos? Então isso aqui já sinaliza que os chapéus brancos estão começando a controlar a situação e que o jogo está sendo revertido. Este que é o ponto, e isso não pode ser desconsiderado. Muito bem. É o momento de reflexão agora, para vocês entenderem qual é o sentimento dos extraterrestres com relação a tudo isso que está acontecendo. E também, com certeza, vocês irão se identificar com as palavras da Helena Danã, quando ela se encontrou com o comandante Valtor. Valtor, o venusiano, né? Valtor, que é de Tau 7, que tem uma base em Vênus, que esteve aqui em 1957, inclusive com testemunho de agentes federais da época e do livro do Frank Stranger, que era agente federal também. Um Estranho no Pentágono, que é um livro realmente maravilhoso. Então prestem bastante atenção. Nunca iremos decepcionar você. Aqui vou ler o trecho do livro para vocês, prestem atenção. Todo o meu ser tremia com um fluxo formidável de emoção, com as lágrimas prestes a surgir e a voz trêmula. Coloquei a mão no coração e disse: quando vocês, aqui é Helena Danã falando, tá, meus amigos? Muito bem, presta atenção. Com certeza vocês já fizeram essa pergunta, cada um de vocês aqui. Quando vocês vão se mostrar abertamente ao povo da Terra? Por que vocês não faz isso agora? Olha que interessante, Helena Danã, isso foi mais de um ano atrás, né, Liette? As pessoas precisam de sinais, as pessoas precisam de esperança, as pessoas precisam acreditar. Palavras da Helena Danã. Elas precisam de sinais para acreditar. Eles precisam de evidências. Eles precisam de evidências físicas e visuais de que você está nos ajudando. Precisamos de esperança. Precisamos acreditar. Fantástico aqui as palavras da Helena. Emocionante, no mínimo. E realmente ela estava muito emocionada nesta ocasião. Comecei a chorar copiosamente. A Helena estava chorando nessa ocasião, cobrindo o rosto com as mãos. Não sou eu quem deve ser convencida, nem quem busca evidências. Essas não foram minhas lágrimas, mas as lágrimas da humanidade. Então, a Helena simplesmente estava sentindo aquilo que todas as pessoas, ou grande parte das pessoas, estão sentindo aqui, neste momento. Estão entendendo? Isso se chama empatia, né, Liette? Ok? Empatia. Então, se você não ama a humanidade, você não está desperto. Desperto ama a humanidade. Essa é uma grande característica das pessoas que, de fato, estão despertas. Amam a humanidade. Senti a mão de Torran esfregando... Torran Eridion, comandante da Federação Galáctica de Mundos, esfregando. Isso aqui foi um contato físico, tá, meus amigos? Não é projeção da consciência. A Helena realmente já esteve nessas espaçonaves, teve expedições em Netuno, já esteve em Ganymed, tá ok? Muito bem. Torran, aliás, toda vez que a Helena, isso já foi reportado, tá, meus amigos, por outras testemunhas, ela faz essas viagens, muitas vezes viram naves passando próximo da sua casa, né, desde pequena. Ela faz essas viagens desde a tenra infância. Ok? Esfregando terminantemente as minhas costas, então vi Valiante Thor, Torran e Valiante Thor, pessoalmente, inclinando-se em minha direção e colocando suas mãos sobre as minhas. Olha que maravilhoso, Valiante Thor colocando as suas mãos sobre as mãos da Helena Danã. Ele se dirigiu a mim muito gentilmente com essas palavras, prestem atenção. Você está carregando o coração do seu povo. Que lindo, hein? Você, Helena, está representando de fato o sentimento, a emoção do seu povo, da Terra. Você fala em nome deles. Essas palavras despertaram ainda mais emoção em mim, porque eu estava sentindo que isso era verdade e muito bonito. Lágrimas corriam pelo meu rosto, enquanto eu implorava com voz trêmula. Isso é emocionante. Você fala em nome deles. Essas palavras despertaram ainda mais emoção em mim, porque eu estava sentindo que isso era verdade. Isso aqui acho que está repetido, tudo bem. Mas de qualquer forma, meus amigos, aqui está a foto do Valtor. É bom entender que existe a foto do Valtor em 1957, quando ele esteve na casa do Howard Menger, numa palestra sobre OVNIs. Tem também uma foto do comandante Demétrio, que esteve com a Marinha dos Estados Unidos em 1957. E o Valtor, ele já tinha uma aparência muito boa, né, Nete? Mas com os traços refinados, aí realmente não tem concorrência, né? Fica uma coisa extraordinária. Fora do comum. Muito bem. Lágrimas corriam pelo meu rosto enquanto eu implorava com voz trêmula. Por favor, em nome dos terráqueos, precisamos de sinais. Precisamos ver naves. Precisamos de provas, por favor, precisamos disso.
Que coisa. Isso vai chegar com o tempo. Valtor. Palavras de Valtor. Vamos ver agora a resposta do comandante Valtor. Isso vai chegar com o tempo. Ele respondeu com muita calma. É bom salientar aqui que em Vênus também existe uma base do comando Ashtar, assim como existe uma base do comando Ashtar em Júpiter, uma base flutuante, uma nave, uma cidade flutuante. Aliás, o próprio Geraldino fala que o Chico Xavier ele foi levado até essa nave, essa base, onde teve contato com o comandante Ashtar. Muito legal ali essa entrevista. Então isso é um fato, isso é mais um fato que corrobora com essa informação, sem falar do telescópio James Webb, que também detectou essa anomalia, né, já reportada, já demonstrada pelo Dr. Michael Salla, a gente já abordou também no canal. Então são inúmeras evidências. E tem muito mais evidências ainda. A humanidade terráquea ainda não está pronta. Presta atenção, isso vai chegar com o tempo. Ele respondeu com muita calma. A humanidade terráquea ainda não está pronta. As evidências que você está pedindo virão na hora certa. Isso ele falou praticamente foi 2 anos atrás, né, gente? Foi 2021, se não me engano. Não podemos mostrar-nos agora, porque isso comprometerá as operações. Então existe um cronograma. E nós não podemos comprometer este cronograma, que estamos atualmente a realizar com a Federação Galáctica. Então, para onde estamos indo, então? A Helena ainda replicou, né, Leite? Para onde estamos indo, então? Você poderia me dizer? Ele permaneceu tão calmo, tão pacífico, presta atenção. A escolha é sua, disse ele, com gentileza. Nossa escolha está feita. Eu protestei. A Helena ficou brava. Difícil imaginar a Helena brava, né? Tão, né, Leite? Tão compassiva, tão calma. Eu protestei. A humanidade quer ser livre. Você não está entendendo, Valtor. Brigou aqui com o Valtor. Os terráqueos já tomaram a direção certa. Brevemente virão revelações sobre a real extensão das vossas realizações. Presta atenção. Os terráqueos, aqui palavras agora a resposta do Valtor. Os terráqueos já tomaram a direção certa. Brevemente virão revelações sobre a real extensão das vossas realizações tecnológicas, que até agora estiveram escondidas dos vossos olhos. Não se preocupem, seu futuro é brilhante. A consciência de sua espécie está passando pela noite mais escura. E vocês estão caminhando antes do amanhecer, antes de acordarem de um longo sono, na verdade de um pesadelo. Você está confuso, mas precisa confiar e acreditar, porque estamos caminhando ao seu lado, segurando sua mão. Aqui ele está falando para a humanidade, não é só para a Helena, não. Ele está falando, ele está se reportando para cada um de nós. E do outro lado dessa noite estaremos aqui. Presta atenção. Ele apertou minha mão com muita força. Aqui a foto do Valtor e do Torran Eridion. Então o Valtor apertou a mão da Helena Danann com muita força e disse essas palavras. Nunca jamais, que eu nunca jamais esquecerei. A Helena nunca esqueceu. Nunca iremos decepcionar vocês. Palavras do Valtor. Ou seja, vocês não vamos decepcionar a Terra. Podem confiar. Então, se todos falharem, o nosso cronograma não terá falhas. Não haverá erros. Por isso, meus amigos, que quando eu tive a informação do Gilberto já esteve aqui, de um funcionário, aliás, essa moça que teve contato, é claro que eu vou resguardar o nome dela, né, com esse oficial da Marinha do Brasil, ele disse o seguinte, ela chegou para ele e mostrou algumas fotos de orbes, e ele nem se assustou, falou, não, isso é normal, eles estão aqui. Imagine, um oficial aposentado da Marinha do Brasil, eles estão aqui. E eu acredito que os Estados Unidos não vai arredar o pé, eles não vão realmente alavancar a divulgação, mas fique tranquilo, que os extraterrestres vão se revelar. Eles vão fazer a parte deles. Realmente isso é de arrepiar. Então, quando eu recebi essa informação, eu fiquei realmente, olha, foi impactante. Mas pode ter certeza, meus amigos, como o próprio David Ross disse, muito provavelmente essa iniciativa vai surgir de outros países, e parece que é isso mesmo. A gente percebe os mexicanos, a coragem dos mexicanos, a coragem daquelas pessoas. Inclusive, as múmias serão analisadas por Harvard, o Avi Loeb provavelmente vai cair na mão do Avi Loeb, isso é inacreditável. O Avi Loeb, meus amigos, esses indícios fortíssimos, ele vai analisar as múmias de Nazca. O mesmo Avi Loeb que detectou o Oumuamua em 2017 como sendo um batedor extraterrestre e um objeto interestelar que só poderia, segundo ele mesmo, vir para o nosso planeta em 2014 através de tecnologia extraterrestre, onde ele recuperou microesferas que ele acredita ser de origem alienígena. Será esse mesmo cientista de Harvard que vai dar um laudo final, que vai acabar com essa polêmica. Então, realmente isso... Só tem inglês, tudo bem, Eliette confirmou. Só tem na Amazon inglês, a Eliette já me adiantou. Então isso nos enche de esperança. Enche muito de esperança de verdade, tá, meus amigos? Então isso aqui é extraordinário e eu faço questão de compartilhar com vocês sobre o Serviço Secreto Espacial Russo. É bem interessante. O que eles não querem que você saiba sobre a explosão
do OVNI em Tunguska. Aliás, um caso icônico que ocorreu em 1908, eu só adiantei 100 anos o ocorrido. 1908, numa região da Rússia, praticamente inóspita, né? Só alguns indígenas vivem ali, em Tunguska. Muito bem. Poucos eventos despertaram tanta intriga quanto a misteriosa explosão que abalou a remota região de Tunguska, na Sibéria, em 1908. Historicamente, a maioria dos cientistas subscreveu a hipótese de meteoro, né? Só que essa hipótese de meteoro ela é simplesmente xixilenta porque não existe cratera. Não tem cratera, não tem meteoro. Simples assim. Então essa hipótese está descartada. Argumentando que o meteorito entrando na atmosfera da Terra em alta velocidade teria causado enorme explosão. Uma explosão que se acredita ser 100.000 vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada em Hiroshima e Nagasaki. 1000 vezes mais devastadora. Então, isso foi uma grande catástrofe naquela época, tá, meus amigos? Que abalou o mundo inteiro. No entanto, um dos mistérios duradouros do evento Tunguska é a falta de uma cratera. Aí fica difícil. É uma teoria muito legal do meteorito, né? O meteorito veio, caiu, causou um grande desastre, devastou a floresta, etc., tudo local, só que não tem cratera. Aí fica complicado. Aí essa teoria, simplesmente, né? O bom senso disso tem que ser descartada. Não faz sentido, né? Perceptível que normalmente acompanha os ataques de meteoros, óbvio, né? Não há dúvida. Em contraste, alguns pesquisadores propuseram recentemente uma hipótese extraordinária, sugerindo que o evento Tunguska foi realmente o resultado de uma nave alienígena colidindo com a Terra. Isso, uma nave alienígena colidindo com a Terra. Os defensores dessa teoria argumentam que a trajetória de voo do objeto mostrou sinais de estar sob controle inteligente, citando relatos não verificados de que o objeto fez uma curva durante o voo, uma habilidade além da de um meteoro natural, obviamente. Alimentado esses rumores, não era outro senão um ditador. Quem acreditava nisso? Você acha que só era um boato, imagina, foi outra coisa. Mas o Stalin acreditava nisso. Ele acreditava nessa hipótese. Foi daí que surgiu o Serviço Secreto Espacial Russo. E o Serviço Secreto Espacial Russo, vamos convir, é bastante antigo. E se você for ler ainda um livro que eu recomendo bastante, que é o livro russo das raças alienígenas, que foi entregue pelo Valtor, então ele deu uma cópia para os russos, para os franceses, está no livro do Frank Stranger. Não do Frank Stranger, da Helena, nessa informação, né, gente? Da Helena Danana, eu estou confundindo as coisas. Ok? Então ele deu uma cópia para os russos, para os franceses e para os americanos, que é um catálogo de raças alienígenas. E esse catálogo ele foi atualizado pela Helena Danana no livro O Presente das Estrelas. É realmente sensacional. Aliás, esse catálogo das raças alienígenas simplesmente chegou na porta da Helena Danana, né, de forma misteriosa. Olha que incrível, meus amigos. De forma misteriosa, ela sofreu até atentados por ter em posse esse material, ela colocou no computador e o computador explodiu. Imagine vocês, o notebook dela. Ainda bem que ela conseguiu salvar tudo. Porque o próprio Torrand disse, ele sabe que você está com esse material. Então dá um jeito, né, de você salvar quanto antes. E o notebook dela simplesmente explodiu. Então é realmente impressionante. Aliás, a Helena é fora da curva mesmo. Aqui, alimentando esses rumores, não era outro senão o ditador soviético Joseph Stalin. Relatando história sugere que ele acreditava que a explosão de Tunguska foi resultado de uma espaçonave alienígena testando uma arma avançada. Segundo ele achava, né, que de repente era uma espaçonave alienígena que estava testando um brinquedinho, né, bastante sofisticado. Stalin, um raio, podia ser um raio, arma escalar, uma coisa desse gênero, entenderam? Stalin intrigado com essa possibilidade, que ele acreditava piamente, e sempre preocupado com a segurança soviética, designou alguns dos seus principais cientistas, inclusive o Sergei Korolev, não é o Sergei Lavrov não, né? É o Korolev, bem porque o Sergei Lavrov nem tinha nascido nessa época, para investigar. Korolev, conhecido por seu papel no desenvolvimento do programa espacial russo, teve seu interesse despertado pelas peculiaridades do evento de Tunguska. Olha que interessante, anos mais tarde, claro, né, tempo do Stalin, isso já nos anos 40 para os anos 50. Depois de organizar uma expedição à área, a equipe descobriu fragmentos metálicos radioativos. Fragmentos metálicos radioativos, diferentes de qualquer outro encontrado em asteroides ou meteoritos típicos. Essa descoberta os levou a asteroides ou meteoritos típicos. Essa descoberta os levou a um local ameaçadoramente chamado de cemitério do capeta, do diabo. Uma área onde nenhuma planta prosperava e os animais morriam, marcada por níveis elevados de o quê? Radioatividade. Estranho, né, Leite? Meteorito fazer um negócio desse. A questão permanece se o evento Tunguska foi de fato um incidente extraterrestre, onde os fragmentos foram parar. Isso é uma ótima pergunta. Alguns sugerem que os remanescentes foram escondidos em Kapustin IA, uma base militar russa, tipo Área 51 dos russos, altamente classificada, conhecida por sua segurança rígida e pesquisa de ponta. Exatamente algo semelhante, equivalente à Área 51 dos Estados Unidos.
Aqui está a região que aconteceu isso aqui, tá, meus amigos? No mapa aqui para vocês, bem aqui nesse ponto. Muito bem. A sugestão de que a tecnologia alienígena foi estudada e submetida à engenharia reversa nas entranhas dessa instalação adiciona uma camada emocionante à intriga da Batalha Fria. Isso levou alguns a traçar paralelos entre Kapustin e a infame Área 51, como eu havia dito, americana, sugerindo que essas instalações secretas eram mais semelhantes do que qualquer um poderia imaginar. E daqui a pouco a gente vai falar sobre Dorsai versus Maitre. Essa que é a verdade. Ah, meus amigos, foi uma batalha entre os Maitre e os Dorsai. Essas duas raças, na verdade, as duas são do mal. Interessante, né? O mal geralmente não se entende, né, gente? Pessoas do mal acabam tendo desentendimento e acabam se autodestruindo. Foi exatamente o que aconteceu. E acontece também. Agora vamos fazer um paralelo aqui com o Tesla, grande Tesla. Em setembro de 2023, aliás, recentemente, o Dr. Sala publicou um artigo mais antigo, de 2017, no qual falava sobre o documento Majestic 12, que teria acabado de ser divulgado. Então, 2017 veio à baila, foi divulgado um documento secreto, classificado. É interessante isso. Aliás, foi o Dr. Robert Wood, ele autentificou esse documento como legítimo. Ele certificou o documento como sendo totalmente legítimo. Interessante. Esse documento fala sobre raças extraterrestres, fala sobre Nikola Tesla. Esse documento fala também sobre pequeninos, só que isso é outra história, porque o documento é muito extenso e muito rico. Fala sobre crianças que foram deixadas em 1947 para serem criadas na Terra, que tem origem alienígena. E a gente vai linkar essa informação lá na frente, tá, meus amigos? Numa outra live com as informações do Jerry Wills, que seria um desses bebês, que foi entregue a um casal. É um casal militar que não podia ter filhos. E a história dele é incrível, tá? Desde pequeno. É emocionante também. Em 1899, aliás, o próprio Nikola Tesla, segundo documentos, tem origem alienígena. Em 1800, seria um venusiano, entregue ao senhor e à senhora Tesla, em 1856, se eu não me engano. Tá, muito bem, se me falha a memória. Em 1899, o cientista elétrico iugoslavo Nikola Tesla, mais conhecido por sua introdução na corrente alternativa da transmissão de energia elétrica, isso aqui é no documento, está no documento, tá, meus amigos? O que eu estou lendo aqui está nesse documento aqui, Top Secret, que você está vendo no canto da tela. Na transmissão de energia elétrica é por um dispositivo de laboratório com seu nome, a bobina de Tesla. Embarcou uma série de pesquisas que fizeram desde o século do disco. Tesla propôs há muito tempo que era possível transmitir diretamente energias elétricas puras à distância, sem perda de energia e sem fios. Isso em 1899. A torre de Tesla. E com, de Colorado Springs, exatamente. E com apoio científico, governamental e privado. Tesla escolheu um local perto do Colorado Springs, Colorado, para conduzir um experimento massivo e nunca repetido. O propósito de Tesla é reunir o próprio campo magnético da Terra e utilizar a força etérica ou força radiante, que foi também reportado pelo David Ross. Aliás, esta tecnologia é a base da energia livre, dos brinquedinhos escalares, é a mesma base tecnológica da energia livre, brinquedinhos escalares, e também da antigravidade. E também é o princípio ativo do funcionamento das MedBed. Aliás, esta é a base, tecnológica dos alienígenas. A propósito de Tesla reunir o próprio campo magnético da Terra e usar a Terra como um enorme transmissor para enviar sinais ao espaço exterior, numa tentativa de contatar seres. Olha que interessante. O documento informativo descreve o que aconteceu com o resultado do experimento de Tesla. O que aconteceu? A inteligência terrestre tentou responder às suas transmissões. Então ele teve o quê? Ele teve resultado. Ele teve êxito. Em uma forma de código binário, que ele usava rotineiramente para comunicação de longo alcance. Evidentemente, as energias agem instantaneamente à distância e não estão limitadas à velocidade da luz. E pediram que ele parasse enviando. É claro que Tesla não tinha como entender a mensagem que recebeu do espaço. Felizmente, a raiva dos residentes locais, face aos efeitos secundários de suas investigações, forçou encerrar as experiências de Colorado Springs no mesmo ano em que as iniciou. Significativamente, o documento informativo reconhece que as comunicações eram instantâneas e que a velocidade da luz não é um limite absoluto. Comunicação quântica. Comunicação quântica, ou seja, você consegue se comunicar em tempo real em qualquer lugar do espaço, nas Pleiades, em Arcturius, em Orion, em tempo real. Isto hoje é impossível, tá, meus amigos? Para você se comunicar com um astronauta, por exemplo, na Lua, parece que demora alguns segundos para retornar o sinal. Em Marte, pior ainda. Agora, já imaginou fora do sistema solar? Então, isso é fantástico. Aliás, o Starlink está disponibilizando esta tecnologia, segundo a Helena Danan, essa comunicação quântica. Aliás, a comunicação quântica, ela é incrível, porque além de você se comunicar em tempo real com qualquer parte do universo, você pode também se comunicar com mundos paralelos. Isso é surreal. Com outras dimensões.
Então eu posso me comunicar com seres de outras dimensões utilizando a comunicação quântica que foi inventada, que foi descoberta. Aliás, já existia há muito tempo, que é uma tecnologia extraterrestre, pelo próprio Tesla. Criticamente, foram os experimentos de Tesla, de acordo com os documentos informativos, que inauguraram a era dos discos voadores, devido ao poderoso efeito de sua transmissão de energia que usaram o campo magnético da Terra. Então, a era moderna dos discos voadores, o Tesla chamou a atenção do universo para o nosso planeta. Quem foi responsável por isso? Nikola Tesla, segundo este mesmo documento. Então, quando ele mandou esse sinal chegou até os confins do espaço, mais rápido do que a velocidade da luz, usando portais, porque este sinal consegue ultrapassar as barreiras do espaço-tempo. Vocês estão compreendendo, meus amigos? Chegou nas Pleiades, chegou em Arctúrios, chegou lá em Zeta Reticuli, chegou em todos os lugares e chamou a atenção do universo. E isso abriu alas para a era dos discos voadores. Ele convidou praticamente os discos voadores para chegarem aqui. Por isso que depois desse fato, desse ocorrido, os discos voadores começaram a ser vistos como nunca antes na história. Não que eles não viessem para cá antes, mas aumentou de forma assim, vertiginosa. Multiplicou a aparição dos discos voadores. E deu sim foi o marco da era dos discos voadores. Esse foi então o verdadeiro início da chamada Era dos Discos Voadores em nossos tempos. Incrível! Na página C3 de 10, na seção D, há uma conversa fascinante com um dos extraterrestres aparentemente bastante benevolentes que sobreviveram ao acidente. Isso em 1949, tá, meus amigos? Isso é uma mensagem. Em 1947, não está aqui se referindo ao caso Roswell, mas essa mensagem foi transmitida em 1949, porque essas entidades, algumas sobreviveram, algumas entidades biológicas alienígenas, os ZEBs, além de pequeninos também extraterrestres que foram entregados para pais humanos. Impressionante, tá? Tudo isso consta no documento. Aliás, eu tenho que fazer um webinário, né, sobre esse documento, porque é incrível, porque eu posso linkar isso com informações, porque é muito robusto, é muito consistente. Ele dá razões de sua presença em nosso planeta em 1949. Prestem atenção na informação. E tá o texto aqui do lado, tá? Prestem atenção, que é palavras do extraterrestre. Quase 50 anos atrás, o que aconteceu 50 anos atrás? O Tesla mandou um sinal para o espaço, em 1899. Incrível, não é coincidência. Você nos enviou sinais. Quem enviou? Foi o Tesla. Você estava nos procurando e nos assustou com esse sinal, que deveria ter sido capaz de enviar. Mas como assim? Eles são seres primitivos, estão aqui desenvolvendo uma tecnologia que é nossa. Essa tecnologia é muito avançada. Chamou a atenção. Chamou a atenção do universo e de várias civilizações diferentes. Ter sido capaz de enviar, então nós respondemos. Vocês nos surpreenderam. Mas você não entendeu. Nossa resposta naquela época, assim como não entende agora. Vocês não estão entendendo. Fazemos os nossos melhores para agradar os outros. Se você não respondeu a nossa mensagem para você e não veio fazer uma visita, achamos que realmente deveríamos passar por aqui. Incrível, esse terrestre convidou, porque ele pensou o seguinte, é impressionante isso, meus amigos. Ele pensou, se eles podem mandar um sinal, um recado, um telefonema pra gente, eles podem vir pra cá também. Ingênuo ele, porque ele não sabe do estado profundo. Quando ele viu aqui, ele viu a situação da cabal. É impressionante. Que eles suprimem as tecnologias, porque essas tecnologias já existem há muito tempo. Aliás, desde 1899, há mais de 100 anos. Isto, meus amigos, é uma vergonha. Isso é um absurdo. Essa que é a nossa realidade. Isso é sair de fato da Matrix. Nossa resposta naquela época, assim como não entende agora. Fazemos o nosso melhor para agradar os outros. Se você não respondeu a nossa mensagem para você e não veio fazer uma visita, por que você não veio nos visitar? Te mandou um convite, mandou botar uma cartinha, né, Net? Bonitinha para vocês, com convite. Vem aqui almoçar com a gente, passar o final de semana. E vocês não vieram. Achamos que realmente deveríamos passar por aqui, já que vocês não vieram, a gente veio para cá. Como você estava? Já se passou muito tempo e foi a coisa mais amigável a se fazer, é claro. Além disso, estava a caminho de outro destino. O seu mundo. Que impressionante. Quero dizer, depois, no entanto, aqui, o escrito ficou um pouco borrado no final, tá, meus amigos? Não dá para você decifrar, mas não importa. O teor é basicamente esse. Incrível, incrível. Então, esse extraterrestre está falando de um sinal que não deveríamos ter conseguido enviar, que o assustou. Mais adiante do documento, teremos mais informações sobre o que esses seres extraterrestres se referem. Isso foi retirado da página E1D6. Em 1899, tá aqui, meus amigos, eu estou lendo o que está no documento da DEA, tá? De uma agência de inteligência, que foi descoberta em 1989. Em 1899, o cientista elétrico iugoslavo Nikola Tesla, mais conhecido por sua introdução da corrente alternativa de transmissão de energia elétrica e por um dispositivo de laboratório com seu nome, bobina de Tesla,
embarcou em uma série de pesquisas que fizeram deste século do disco, né, no caso dos discos voadores. Tesla propôs há muito tempo que era possível transmitir diretamente energia elétrica por distância, sem perdas, que já leu muito bem. Em 1899, e com apoio científico ornamental e privado, aqui foi do JP Morgan, depois que ele descobriu que o Tesla tinha inventado isso, ele simplesmente cortou o financiamento. Aliás, foi o próprio Tesla, ele escreve esse episódio nefasto. Quando o Tesla chegou para o JP Morgan, isso foi em 1912, se não me engano. Quem fala isso é o Dan Willis, está no site do Dan Willis. Falou para ele, olha, eu descobri energia livre, eu descobri comunicação quântica, eu descobri armas escalares, eu descobri um monte de coisa aqui, tudo nesse princípio científico, antigravidade. Aí o JP Morgan, que estava fumando o seu charuto fedorento, segundo o Tesla, tá? Eu estou parafraseando ele, chegou para ele e falou, o que eu ganho com isso? Isso não dá dinheiro, eu vou cortar o seu financiamento. Simples assim. Você vai quebrar todas as corporações? Eu vivo de petróleo, eu vivo de energia, fóssil. Isso não dá lucro. Sinto muito. Seu financiamento está cortado. Foi isso que aconteceu, tá, meus amigos? Muito bem. Tesla escolheu um local perto de Colorado Springs, Colorado, para conduzir um experimento massivo e nunca repetido. O propósito de Tesla é reunir o próprio campo magnético da Terra e usar a Terra como um enorme transmissor, como a gente já havia falado. Tesla não tinha ideia de que tipo específico de energia que ele gerou. Estava percorrendo o espaço e causando grandes estragos de muitos anos-luz de distância, porque também era uma forma, o quê? Um dos efeitos colaterais desse sinal, dessa comunicação quântica, foi que ele acabou gerando um raio, que era chamado raio da morte. Tá, meus amigos? Aqui. Então, um brinquedinho desses foi direcionado para o espaço em 1899, e outro teria sido direcionado para o nosso próprio planeta, 9 anos depois, em 1908. Será que ambos poderiam ter acontecido? Óbvio que não, porque Tesla não ia direcionar isso para a própria Terra. Não faz muito sentido. Aliás, não existem nada, não tem nenhum arquivo, não tem nada sólido que corrobore com isso. Então, eu não acredito nessa hipótese. Aliás, tem muitos teóricos que dizem que foi o mesmo brinquedinho de Tesla, que por um acidente, Tesla teria destruído a região de Tunguska. Eu, sinceramente, não acredito nessa hipótese. Por quê? Porque além do Stalin, nós temos ali o Stalin, a investigação dos russos, que eu mostrei para vocês, no início dessa explanação, tem a evidência do livro russo das raças alienígenas, que foi entregue, que é um documento entregue pelo próprio Valtor. Presta atenção, a explosão de Tunguska. O incidente de Tunguska foi uma explosão fortíssima, em 30 de junho de 1908. E acredita-se, pelo menos oficialmente, que foi causado por um meteoro na atmosfera a cerca de 5 a 10 quilômetros de altitude. Estima-se que o deslocamento do ar derrubou aproximadamente 60 milhões de árvores, em mais de 2.150 quilômetros quadrados. Uma região gigantesca que pode abrigar, acho que estados inteiros, né, gente? 2.150 quilômetros quadrados é muito grande mesmo. Pode perceber que não existe cratera, como vocês podem observar, né? Mas a explosão de Tunguska não teve um nascimento de uma morte cósmica. Esta é a versão dos acontecimentos tal qual foi contada por os Tengri Tengri. Essa versão dos Tengri Tengri consta no livro russo das raças alienígenas. Durante 5 dias, presta atenção, os Tengri Tengri falando. Durante 5 dias, os Tengri Tengri, que residem em Trappist 1 e 2, né, gente? Inclusive o telescópio James Webb, ele sinalizou que poderia ter vida, depois voltou atrás. Os Tengri Tengri fazem parte da Federação Galáctica de Mundos. Eles parecem bastante com aqueles seres do filme O Quinto Elemento, que é uma cantora de ópera. É bem semelhante. É a diva do filme, retratada no filme. Abre aspas. Durante 5 dias e 4 noites, perto do local que chamamos de Tunguska, os Maitre, esses caras aqui mal encarados, esses meliantes, Maitre, que odeiam todo mundo, inclusive eles mesmos. Aliás, se ele se olhar para o espelho muito tempo, ele vai querer brigar com o espelho. Já conheceu pessoas assim? Assim são os Maitre. Lutaram contra os Dorsai, esses aqui. Tá? Outras raças estavam tomando partido e iam começar a se envolver. Olha só, até o Conselho dos 5 acabaram se envolvendo nessa batalha, preocupados com a escalada dos acontecimentos. No dia da grande explosão, uma nave dos El-Makuk, tá aqui eles aqui na foto, aliás eu extraí do próprio livro, tá aqui para vocês, El-Makuk, veio à Terra para tentar acabar com o conflito, para apaziguar as coisas. Os El-Makuk são respeitados onde quer que estejam, são sábios e imparciais. Com eles veio uma nave dos Pleiadianos, olha só, está envolvendo várias raças diferentes, até os Pleiadianos, uma das maiores. Os Maitres foram avisados pelos reptilianos da presença próxima dos El-Makuk e dos Pleiadianos. Então, porque os Maitras são parceiros dos reptilianos, sempre foram, de longa data. Aliás, eles fazem parte do Império Nebo. Os El-Makuk, no início daquele dia, os Maitras tinham abatido uma nave Dorsai. Olha que interessante. Quando os Pleiadianos entraram na atmosfera da Terra, eles foram atacados por 3 naves dos Maitras e foram destruídos. Uma nave El-Makuk também foi destruída no espaço nesse dia. Foi isso que aconteceu em Tunguska.
segundo o Tengri Tengri. Foi uma batalha espacial entre pleiadianos, dorsais, Maitre e o Zell-Makuk. Impressionante. El-Makuk, aqui o Conselho dos Cinco. Meus amigos, tem pessoas que têm uma visão muito romântica do espaço, das densidades. Existem batalhas reais. É só você ler, por exemplo, o próprio histórico do Comando Ashtar, desde os anos 50. O Jorge Van Tessel já sabia disso. Aliás, o Comando Ashtar é um comando militar. O que você espera de militares? Militar entra em combate. Ele é preparado e treinado para o combate. Então, essas coisas acontecem, tá, meus amigos? Então a pessoa acha que é tudo anjo, né, gente? É uma batalha espiritual, é uma batalha física mesmo. E já perdura há muito tempo. O Zell-Makuk, aqui está o símbolo do Conselho dos Cinco para vocês. Esse aqui é o símbolo deles. Tá? Conselho dos Cinco. Está aqui as 5 raças, maravilhosos, seres espirituais benevolentes. Vem da constelação de Grus, ou Grou, perto de Al-Nair, é uma das raças mais pacíficas. É um dos criadores da aliança das 5 raças, Conselho dos Cinco. Mas não fazem parte dela. O Conselho dos Cinco é um grupo de 5 raças terrestres que protegem os humanos contra as raças menos pacíficas. Eles criaram a frase: 5 universos, 2.500 espécies e uma raça. Ou seja, todos somos um. Fantástico, né, gente? 5 universos, ou seja, 5 mundos paralelos, 2.500 espécies e uma raça. Fantástico. Aqui novamente para vocês, o símbolo, né? Aqui do Conselho dos Cinco. Aliás, teve um Corpus Christi um tempos atrás aqui no Brasil que parece bastante com o símbolo do Conselho dos Cinco. Achei bastante interessante. É fantástico. O Conselho dos Cinco é formado pelos Emeter, esses aqui que estão ao centro, os Egaroth. Aliás, o Anax, que tem contato com a Helena Danã, é um Egaroth, tá? Seria um Egaroth. Anax, que é um ser super benevolente. Né? Aliás, a própria Helena, né, tem o DNA deles, né, para ter o contato com eles, foi herdado da avó dela, para ter o DNA. Aliás, é isso que o Conselho dos Cinco faz. Eles preparam as sementes estelares. São esses seres aqui. Eles, realmente, que preparam as sementes estelares para vir para a Terra. Porque para você receber uma alma extraterrestre, você precisa ter necessariamente, obrigatoriamente, o DNA dessa espécie extraterrestre. Então é uma forma de condicionar a alma ao corpo, porque o DNA está intrinsecamente relacionado com a alma. Aliás, foi comprovado até mesmo na física quântica. DNA e alma têm uma conexão. Então é muito importante você ter a alma, o DNA alienígena, para que essa alma possa comportar esse corpo. Então, por exemplo, se você é um Egaroth, né, se você tem o DNA Egaroth, você está recebendo uma alma Egaroth como semente estelar, você tem um pouquinho do DNA do Egaroth. Né? Ou dos... exatamente. Os Redan, aqui é um ser Redan, tá? Você tem que ter o DNA. Né? Ginvo, Orella, também, a mesma coisa. Vale para todos. Os Emeter, mesma coisa. Muito bem. Essa parte eu vou pular. Muito bem. Tesla e a ligação com Netuno e Vênus. Olha que interessante. Em 11 de agosto de 2022, Dani Anderson, que escreveu seu novo livro, que foi entrevistada recentemente pelo Dr. Michael Salla, esteve na Helena Danã também, recentemente, divulgando seu novo livro, estava entrevistando sua amiga Helena Danã. Eles fizeram esse vídeo para detalhar ao máximo a viagem de Helena Danã a Netuno, em 25 de julho de 2022. Então elas estavam conversando, né, e a Dani Anderson ligou para a Helena Danã, e a Helena falou o seguinte: desculpe, mas eu não vou poder atender porque vou ter que ir para Netuno agora. O que você achou dessa? Acontece, né? Para Netuno, eu vou para Netuno. Naquele exato momento, desculpe, eu tenho que ir para Netuno agora. E ela foi levada para Netuno. Muitos eventos que ocorreram já estão escritos em seu vídeo de contato de algumas semanas atrás, né? Interessante que ela esteve em Netuno, eu vou adiantar aqui a história para vocês, meus amigos, e ela viu uma das torres de Tesla, algo semelhante, análogo às torres de Tesla de 1899. Demonstrando que, de fato, essa é a base tecnológica dos extraterrestres. E que nós já temos desde 1899. Isso é um escárnio com a humanidade. Este é o verdadeiro escárnio. Esta é a verdadeira sacanagem. Quer saber qual que é a sacanagem da sacanagem? É essa aqui. É esconder estas tecnologias. Tá? Isto é o absurdo. Esta é a nossa luta. O bojo da nossa luta, o cerne da nossa luta é essa. Que essas tecnologias possam ser divulgadas, porque isso tem o potencial de mudar o mundo completamente. Dani pediu a Helena para escrever um pouco mais daquela torre. A princípio, Helena tentou compará-la com a Torre Eiffel, em Paris. Mas, embora a torre parecesse feita de metal, a forma era diferente, porque era redonda no topo, que é uma característica da torre de Colorado Springs, 1899, do Tesla. Os Codassi, e quem tinha essa tecnologia? Os Codassi, de Netuno e Vênus. Aqui está a imagem dos Tengri Tengri. Aliás, essa imagem aqui eu peguei do livro Russo das Raças Alienígenas. Ele tá com essa cara de mal, mas eles não são maus não, tá? Eles são benevolentes mesmo, esses seres. Sob o oceano, uma cidade submarina, ela encontra os seres de sexta densidade chamado Codassi. Ela diz que eles se parecem um pouco com os Tengri Tengri. Parece, mas não é, tá? É diferente. São menores que os humanos e têm esses tentáculos saindo da cabeça. E que também é uma característica dos Tengri Tengri. Tentáculos saindo da cabeça. Não precisa de cabelo, né? Tem tentáculo. É mais bonito. Para eles é muito mais bonito que cabelo. Pode ter certeza absoluta. Se você tá achando estranho, eles acham lindo. Muito bem. Isso é uma questão
Essa é uma totalmente relativa, né, gente? No livro Presente das Estrelas, na página 779, podemos ler que os Condacin, os Condacin não só vivem em Netuno, mas também habitam em Vênus. Também em Vênus. Aliás, em Vênus existem várias bases diferentes que comportam várias raças diferentes também. E Vênus Nara, né, Nara, eles chamam de Nara, Vênus, também é um habitat para ocupantes da quarta e da sexta densidade, como os Arcturianos, e uma pequena célula coletiva extradimensional de 12 raças de alta densidade chamadas Coldaci. Nikola Tesla e Vênus. O que temos agora? Temos um edifício semelhante a uma torre de Tesla em Netuno, muito provavelmente construída pelos Coldaci, que também vivem em Vênus, Nara. Impressionante, né, essa informação aqui. E se vocês estão achando isso impressionante, vamos comparar com esta outra informação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu pular essa aqui. Não, não é essa. Vamos botar aqui. O History Channel. Vamos linkar essa informação. O History Channel confirma que todos nós já sabíamos. Olha que interessante. Eles estão aproveitando, ele fez um documentário mostrando que provavelmente a energia livre já exista e esteja sendo utilizada, só que ela é vendida, né, Eliette? Aí fica ruim, né? Estão lucrando com isso. Olha que impressionante. Com o princípio, a mesma tecnologia do Nikola Tesla de 1899. Eles estão aproveitando a energia gratuita e vendendo para nós como puro lucro. A ganância governa o mundo. Originalmente projetado para atingir uma altura de 411 pés acima do solo, o New Yorker foi misteriosamente redesenhado durante a construção para 600 pés de altura. Exatamente a mesma altura da torre proposta por Tesla em Undercraft. Olha só, a mesma altura da torre do Tesla. Também como Undercraft, o New York ficava bem acima de um labirinto de túneis. Olha que interessante, a mesma característica. Subterrâneo e que se estendiam profundamente por uma sólida fundação de granito, que também é a mesma característica da construção do Tesla, ou seja, exatamente igual. Obedecendo os mesmos princípios. Túneis que com os Undercraft poderiam ser usados para conduzir energia da Terra, que ele usava exatamente isso, a própria energia da Terra, do subsolo profundo. Esta é um artista representando uma proposta de edição do Hotel New Yorker. E o hotel, no caso, seria apenas uma fachada, porque, na verdade, o Hotel New Yorker, segundo esse documentário, seria uma torre Tesla. E eles adicionaram algumas torres no topo, como vocês podem observar aqui. São imagens do próprio documentário, tá, meus amigos? Bem legal. Aqui estão os túneis, presta atenção. Olha essa rede de túneis para captar a energia da Terra. Olha que interessante, a energia telúrica radiante do próprio planeta, como foi proposto por Nikola Tesla. E eles adicionaram algumas torres no topo. Parece que quando falamos sobre possível transmissão de rádio, estamos falando sobre isso, ser potencialmente uma torre Tesla secreta, certo? 2 torres no topo de New York Hotel. A equipe acabou de encontrar uma arma fumegante, a prova definitiva de que Tesla pretendia usar o hotel para utilizar o seu sonho ambicioso de gerar e transmitir eletricidade virtualmente gratuita, primeiro para a cidade de Nova York e depois para o mundo inteiro. Isso foi feito um documentário, tá, meus amigos? Um documentário do History Channel, do History Channel, especulando, mostrando as evidências que é totalmente plausível, que de fato eles já estão utilizando essa tecnologia, ou seja, energia livre, que não tem custo nenhum, e vendendo para as pessoas. Se aproveitando para lucrar. Como falou o JP Morgan, o que eu ganho com isso? Isso aí está cortado. Energia livre, não. Para os humanos, de jeito nenhum. Camas holográficas, de menos ainda. Não, isso aí não tem chance. Eu não vou investir o meu dinheiro nesses projetos. Entenderam, meus amigos? É isso que nós estamos lutando. Este é o verdadeiro inimigo. Este, sim, é o verdadeiro inimigo. Aqui. Estamos fazendo promessas que não podemos cumprir. Ex-líder francês, ex-presidente da França, critica a abordagem da usante ocidental. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy classificou a potencial adesão da usante à OTAN como uma provocação dirigida à Rússia. Alguém na França tem que ter, né? Tem que ter o parafuso no lugar. Tem que estar realmente dentro das suas capacidades mentais. Aqui. Tem que ter coerência. Tem que ter visão. Quando questionado sobre a adesão da usante à União Europeia durante a reunião com Le Figaro, Sarkozy respondeu: eu acho que não. A usante é um elo entre Ocidente e Oriente. Deve continuar assim. Estamos no processo de fazer promessas que não podemos cumprir. Abre aspas. Mas além disso, devemos seguir em frente, encontrar uma rampa de saída. A Rússia é vizinha da Europa e continuará a sê-lo, acrescentou. Então aqui uma informação coerente, mostrando que isso totalmente não faz sentido, esse tipo de investimento que está simplesmente destruindo a economia europeia. O administrador da NASA, o Bill Nelson, diz acreditar que há outras vidas alienígenas lá fora do universo. Aliás, fez uma coletiva de imprensa, a NASA, e ele falou aquilo que todo mundo já sabe, né? Não me diga, até coloquei aqui, porque de fato, né, Nelson, haja, né? Pasme, né? Não me diga. Ele diz que acredita piamente na existência de vida extraterrestre, e agora a NASA, junto com o Pentágono,
vai ser o porta-voz das informações, pelo menos quer, apesar que está surgindo novas organizações também fazendo investigações próprias. Mas a NASA tem medo que algo fuja do seu cronograma, do seu controle. Já está. A NASA está perdendo o controle da narrativa a respeito dos OVNIs. Mas, né, como se fala, é uma batalha entre chapéus brancos e os chapéus pretos. E existem também tentativas dos chapéus brancos de tirarem certas pessoas, né, de certas posições-chave. Até o Dr. Michael Salla fala a respeito disso, para mudar essa postura, para ter uma postura mais rápida, para acelerar esse processo. O administrador da NASA, o Bill Nelson, que posto do Dr. Michael Salla, em uma conferência de imprensa, discutiu as ações que a NASA tomará como lançamento do relatório independente de WAPs, dos voadores. O diretor de pesquisa de OVNIs da NASA trabalhará em estreita colaboração com o diretor da ARO, né, como guardiões contra teorias de conspiração prejudiciais de OVNIs, sobre um encobrimento da NASA. Aí realmente fica complicado. É bom entender que o Kirkpatrick, o diretor da ARO, que é o Kirkpatrick, já estão tendo rumores que ele será substituído, tá, meus amigos? Isso será muito bom, né? Vai mudar completamente o discurso. E uma pessoa que é, assim, uma pessoa empolgada com relação à divulgação, então isto nos enche de esperança também, o próprio Michael Salla comenta. Né? Aqui tem o Nick Pop, quem diria, né, Nick Pop? Você que fez tantas investigações, que falou sobre seres subaquáticos, imagine, você que é ex-MI6, falou sobre seres subaquáticos, agora está falando que a NASA que tem, né, tem a propriedade, tem know-how, tem a competência de dizer o que é certo e errado. Aí fica complicado, né, Nick Pop? Aí fica realmente difícil. Conforme anunciado, a NASA apresentou hoje o seu relatório referente à investigação de fenômenos anômalos não identificados. O relatório foi realizado por um grupo independente de cientistas e especialistas, reunidos pela mesma Agência Espacial dos Estados Unidos. No relatório de 36 páginas, indica ter detectado objetos que não têm explicação e reconhece que não sabe o que são esses objetos. Mais informações, NASA publica seu relatório sobre OVNIs. Não sabemos o que são esses objetos. Quer dizer, ficou na mesma. Aliás, está exatamente igual ao relatório do Kirkpatrick. Não, porque existem os orbes, essas sondas metálicas, realmente existem esses fenômenos, mas nós não sabemos o que são. Aí realmente não disse nada, né? Realmente não acrescentou absolutamente nada. Aqui, meus amigos, post do Dr. Michael Salla, informação de Exopolítica, as perspectivas de cooperação espacial entre China e os Estados Unidos parecem sombrias. Espera-se que os conflitos se estendam a Marte. Isso corresponde aos relatórios da Federação Galáctica dos Mundos e de que a China está fora da estrutura dos acordos alcançados com o Comando Espacial dos Estados Unidos. Posto Dr. Michael Salla, está a fonte aqui para vocês. A competição espacial sino-americana terminará em Marte. Nesse artigo, eles falam que a China tem o seu próprio programa espacial e está se contrapondo aos acordos Artemis e, por conseguinte, à Space Force, e que vão disputar a conquista por Marte. Não só pela Lua, instalações também na Lua, mas já estão visando até mesmo a conquista de Marte. Interessante. Essa disputa vai se estender até Marte, até a colonização de Marte. Recentemente, enquanto participava numa conferência nos Estados Unidos, ouvi um especialista americano discutir a competição espacial entre China e Estados Unidos. Após o evento, procurei especialistas para perguntar sobre a possibilidade de cooperação espacial entre os dois países. Sua resposta é motivo de preocupação. Ele explicou que quando o Congresso dos Estados Unidos não retirar a proibição anunciada em 2011, então isso já se arrasta desde 2011, a colaboração espacial oficial entre China e Estados Unidos é improvável. Então existe uma lei que simplesmente cria dificuldade, praticamente torna isso impossível. A escalada da concorrência entre China e Estados Unidos no espaço cislunar corre o risco de ficar fora de controle. E todos os sinais sugerem que a sua rivalidade espacial poderá estender-se a Marte nas próximas 2 ou 3 décadas, possivelmente levando a consequências ainda mais negativas, e está aqui o autor do artigo para vocês. Agora vamos linkar essa informação com a informação de Torhan Eridion, na entrevista, né, com o Dr. Michael Salla, por intermédio da Helena Danan. A Helena, para quem não sabe, eu já falei isso, acho que umas 2 ou 3 vezes já no canal, ela consegue ver e ouvir através dos olhos de Torhan Eridion, que é piloto e comandante também da Federação Galáctica de Mundos. Muito bem. Aqui, Michael Salla. Você poderia comentar sobre os militares chineses? É muito perceptível que eles estão ausentes desse grupo, ou seja, está se referindo aqui ao conjunto, ao grupo Artemis, tá, meus amigos? Os países que compõem, né, o tratado Artemis, que o Brasil faz parte também. Torhan, eles não queriam continuar trabalhando conosco. Não querem trabalhar com a Federação Galáctica do Mundo. Eles querem construir sua própria força no espaço. Isso não é aceitável. Eles falharam porque não tem nenhum apoio de nenhuma organização da Aliança Galáctica. Estamos trabalhando por meio de ações diplomáticas para influenciá-los e não fazerem isso, porque isso causará um fracasso econômico para seu país, na Terra. Eles estão gastando muito dinheiro para construir uma frota espacial que não estará ligada à Aliança Galáctica.
ou aliança terrestre. Eles estarão por conta própria. E isso é ridículo. Isso é uma questão de orgulho. Eles querem lucrar, mas sem fazer parte da aliança. Entenderam, meus amigos? Então, esse projeto, segundo o Tohan Dion, espacial, esse programa espacial chinês, simplesmente está fadado ao fracasso. É como eu havia dito, teve a reunião de Júpiter, aliás, existe uma grande trajetória em torno disso. Rússia e China não fizeram parte dos acordos Artemis, dos tratados, porque eles ficaram com o pé atrás, porque não gostaram dos Estados Unidos ser a sede da Aliança da Terra. Então já estão disputando, já estão vendo um novo mundo pós-queda da Cabal. Pós-queda, ou seja, pós-queda desse sistema babilônico financeiro. Então já estão discutindo como será o novo mundo. E eles querem ser os protagonistas. Entenderam, meus amigos? A Rússia já coopera, diferente. Porque se vocês forem ver a entrevista inteira, mostra que a Rússia está trabalhando sim. O próprio Tohan Dion admite que estão trabalhando sim, fazem parte da Federação Galáctica de Mundos. O Putin, aliás, ele é um grande aliado. Né? Diferente do Xichao, porque o Xichao é assim, apesar de ele ser antiglobalista, vejam que coisa, meus amigos, e ele realmente está travando uma batalha contra os Rothschild, contra os Rockefeller, os dominadores globais, ele quer o quê? Ser o protagonista pós-queda da Cabal. Ele quer ser o bam. E isso não vai rolar. Vocês estão entendendo agora, meus amigos? Diferente da Rússia. Parece que a Rússia aceitou, né? Meio contrariada. Por sinal, também ficou contrariada, porque eles queriam ser a sede aqui, né? O país sede da Federação Galáctica. E eles sabem que foi já acordado que será nos Estados Unidos. Eles ficaram um pouco chateados, não ficaram tão felizes com essa decisão, mas aceitaram, né? Tiveram que aceitar. Diferente da China. Entenderam? Muito bem. Aqui está um relatório de uma nova instalação militar chinesa criada para agenciar as consciências situacional da China no espaço. A base 37 será vital para qualquer futuro conflito militar no espaço, com concorrentes pares, ou seja, o Comando Espacial dos Estados Unidos. Aqui, Space News, fonte, militares da China estabelecem nova base para a conscientização do domínio espacial. É bem interessante aqui a informação do Dr. Michael Salla, que nós também podemos linkar aqui com a informação do Tohan Dion, bastante pertinente, né? Bem interessante. Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, muito bem, tem muito mais. Aqui. É bom saber que a Câmara dos Representantes realizará outra audiência sobre OVNIs na próxima sessão. Esperamos que eles consigam denunciantes que possam falar sobre experiências de primeira mão com os APs, no caso, relacionados a OVNIs. Infelizmente, ainda não há pouco suficiente para um comitê seleto de OVNIs, Michael Salla. Acabei de receber a notícia que não teremos o comitê selecionado de OVNIs, no entanto, teremos outra audiência. Então, o comitê selecionado de OVNIs não vai rolar por hora, mas, no entanto, aqui o post é do Twitter do Tim Bucker, tá? Vai ter uma nova audiência. Então, ele está confirmando da Ana Paulina Luna, tá? Isso. Está trabalhando em datas. Além disso, estamos trabalhando no caso, na documentação para que o David Crash possa se pronunciar e mostrar tudo. Né? Estão negociando essas questões pendentes para que ele, de fato, possa se pronunciar e não ter nenhum tipo de represália, porque existem certos acordos, porque é uma saia justa danada. Ao mesmo tempo que ele teve aval para falar o que ele falou na audiência, ele não podia falar sobre, ele teve um contrato, né, no caso com as agências de inteligência e militares, que ele não poderia falar sobre segredos militares. Se ele o fizesse, ele seria preso. Então é um pouco contraditório, né, gente? Quer dizer, ele tem autorização e ao mesmo tempo não tem. Então eles estão trabalhando para tentar resolver essa pendência, entenderam, meus amigos? Jurídica. Né? Aqui é Ana Paulina Luna, retornando à nossa espaçonave. Gratidão pela presença de todos vocês. Tudo de bom para vocês, felicidades, muito amor no coração, muita esperança, que as suas esperanças possam ser renovadas cada dia mais, principalmente com a mensagem da Helena, né? A mensagem de Valtor, para a Helena, no caso, nós nunca iremos decepcionar vocês. Tá ok, meus amigos? Gratidão, um beijão no coração.